Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, é impossível ouvir uma mensagem ungida e não ser edificado e prosperar. Muitas vezes Deus tira o seu apoio, a sua autoconfiança. Você parece cair, mas quando você começar a levantar, vai ser exponencialmente. A pedra angular é a pedra que sustenta toda a edificação. Quer dizer, a obra será feita e será feita com aclamações de graça, graça. Não é riqueza. Não são os exércitos, não é a força humana, é a graça. Hoje com o pastor Joseph Prince. Eu vou ler um testemunho agora que eu recebi recentemente e vem de uma senhora de Carolina do Norte. Eu cresci no lar cristão e era forçado à igreja regularmente. Forçada a ir à igreja. Até que escutei o seu programa. Deixa eu falar de ir forçado para a igreja. Muitas vezes seus filhos não querem ir para a igreja. Certo? Mas como são seus filhos, você pode forçá-los a ir. Se eles querem dinheiro e moram na sua casa, debaixo do seu teto, é você que manda. Certo? Se precisam ser forçados, que seja assim. Eu tenho visto jovens no nosso ministério, apesar de serem rebeldes, serem forçados pelos seus pais porque querem a mesada, algum dia, em algum lugar, de alguma forma, eles vão ouvir uma palavra que mudará suas vidas. Eu tenho visto muitos nessa igreja, suas vidas foram mudadas. Nem conseguem reconhecê-los, ficam tão apaixonados por Jesus, a personalidade deles sofre uma tremenda mudança. Eu fico maravilhado com o resultado. Alguns de vocês às vezes não querem vir à igreja, vêm porque estão escalados. Você é recepcionista e tem que sorrir sempre. Muitas vezes você vem, apesar de não sentir vontade, certo? Às vezes a obrigação salva você. Porque você está aqui, sem querer estar aqui, você escuta algo, nem sempre vem de mim, pode ser outra pessoa, você escuta algo e é reavivado. Dê a eles um gostinho, se você não os trouxer, vai chegar um tempo quando eles não sentirão o gosto pelas coisas gloriosas de Deus. E você vai lamentar. Eles são seus filhos, ok? Só queria dizer isso. Voltemos ao testemunho. Coisas maravilhosas aconteceram depois que eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens da graça de Deus. Até que assisti seu programa na televisão cristã, não havia sentido o amor de Deus. Gostaria de ter ouvido essa mensagem anos atrás. Consegui me livrar da baixa autoestima. O meu valor era baseado na opinião dos outros. Meu valor agora é baseado na obra de Jesus. Meu marido foi livre do vício do cigarro que tinha há muito tempo. Você percebe a eficácia da mensagem da graça? Livra as pessoas dos vícios. Essa mensagem é perigosa. Ele havia prometido que deixaria o cigarro quando casamos 23 anos atrás, mas não conseguiu. Apesar dos meus pedidos. Contudo, depois que ouviu a mensagem da graça, ele parou. Essa pessoa aqui do testemunho não está tendo os resultados ruins que as pessoas me acusam de produzir. As pessoas me acusam de pregar a graça e produzir licenciosidade. Mas a história desse testemunho diz o contrário disso. Continuando. E mais, meu marido foi curado de um tumor que tinha na sua panturrilha que me preocupava. E era um tumor do tamanho de uma moeda, era muito escuro, quase preto. Eu ouvi seus ensinamentos, colocava as minhas mãos sobre esse tumor e citava Isaías 53. Uma noite impus minhas mãos, falei em línguas por um tempo e disse, pelas suas pisaduras seja curado. Ao dizer essas palavras, meu marido puxou a perna e disse, você me queimou.
Eu disse, não, esse foi o Espírito Santo tocando você. Eu louvei o Senhor e olhei para aquele tumor e agora estava claro. Sabíamos que havia sido curado. A vida faz mais sentido agora e eu não seria nada sem Jesus. Continue pregando a palavra, Pastor Prince. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Agora chegamos a esse ponto. Eu estou trazendo essa palavra, não quero me apressar. Na próxima semana nós vamos continuar. Nós falamos que a condenação foi removida e eles começaram a prosperar. Vamos para 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Eu vou mostrar algo que é muito poderoso. Apesar de já ter compartilhado antes, eu vou compartilhar e quero que vocês guardem bem. Apesar de estar em grego, não é difícil. O grego não é uma língua difícil de se aprender. Foi o próprio Deus que escolheu o grego. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E Deus enviou o seu Filho depois de Alexandre o Grande fazer do grego a língua global naquela época. Porque o grego é uma língua muito interessante, muito detalhada e expressiva. É um idioma que tem muitas conjugações, tem muitos efeitos diferentes, uma língua que diz de forma muito clara, ela tem o passivo, tem o ativo. Por exemplo, a palavra amor, você pode dizer, eu amo essa maçã. Depois olhar para a esposa e dizer, eu amo você, querida. E ela acabou de ver você jogar a maçã fora, que você disse que amava. Você disse que amava a maçã e jogou fora. Agora você diz para ela que a ama, e ela pensa, isso é amor? Mas no grego você diria assim, eu eros essa fruta, eu eros essa maçã, e depois você se vira para a esposa e diz, eu ágape você. Você vê seu irmão e diz, ei mano, eu estorge você. Estorge é o amor de família. Filéu é o amor de amizade. Assim existem muitos tipos de amor, amor físico, sexo, várias palavras, mas para tudo nós chamamos amor. Assim é uma língua muito interessante. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu quero livrar você da condenação. Posso? Mas existem muitos erros de interpretação que têm que ser eliminados. E um dos erros é esse que vou mencionar. Filhinhos se refere à palavra tekenion. É um termo geral que fala dos filhos de Deus. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aqui estamos no capítulo 2 de 1 João. No capítulo 1, no versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui existe uma condição, você tem que confessar para ser perdoado. Se for escrito para o crente, você tem que confessar, tem que levar a sério. Tem pessoas que dizem, se eu confessar os meus pecados, certo? Aquele que o Senhor me manda confessar, primeiro, se quiser confessar todos os pecados, você pode. À noite, antes de dormir, não importa se você está cansado, ajoelhe-se, e lembre-se de tudo que fez desde que acordou até aquele momento. Vá pecado por pecado diante de Deus e confesse. Se quiser fazer isso, faça. Mas agora existe uma nova teoria. E diz, tudo que eu esquecer de confessar, Deus vai cuidar. Muito conveniente. E eles usam a revelação que eu ensinei algum tempo atrás, em 1 João 1,7, quando eu falei que Frances Havergal, ela lê a Bíblia no grego, e ela diz ter descoberto que o sangue de Jesus limpa continuamente. Assim eles dizem, tudo que esquecermos de confessar, o sangue purifica. Eles dizem baseado nisso. Então, para que confessar se o sangue purifica todo o tempo? A verdade é que eu tentei isso. Tentei confessar todos os meus pecados, me esforcei para lembrar de todos eles, que até fiquei deprimido. Confessei tudo. Se você crê que esse versículo foi escrito para os crentes, é melhor confessar o tempo todo para ser perdoado. Não somente os grandes pecados. O que não é feito com fé é pecado. Você já confessou isso? O fato é que somos ensinados nos institutos bíblicos e seminários por ditos professores da Bíblia e hermenêutica que não podemos construir uma doutrina baseada em um versículo. Nas cartas de Paulo, Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento e ele nunca falou para nenhuma das igrejas, nem mesmo para os coríntios, e estavam até se prostituindo. Ele nunca disse nenhuma vez, em todas as cartas, que deveriam confessar seus pecados.
Paulo diz que eles estavam perdoados. Temos o perdão de acordo com as riquezas da graça. Como Paulo lida com o pecado? Para os que procuravam as prostitutas, ele diz: vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Ele lembra quem eles eram e o que eles tinham. Para aqueles que levavam seus irmãos à corte, ele diz: vocês não sabem que julgarão os anjos? Vocês não podem perder um pouquinho e ganhar as bênçãos de Deus? Amém. Para aqueles que se orgulhavam, dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, ele dizia: você não sabe que tudo é de vocês? Quem é Apolo, quem é Paulo? Estamos aqui para servir vocês. Não tem um espírito partidário. O incrível é que ele sempre lidava com o pecado dizendo: vocês não sabem, não sabem. Criam errado. Ele queria levá-los a crer certo. Você me acompanha até agora? Assim, Paulo escreveu suas cartas antes do ano 70. Paulo escreveu 3/4 do Novo Testamento. Ele não cita as epístolas de João. Você sabe quando as epístolas de João foram escritas? Foram escritas entre os anos 90 e 94. Dizem os eruditos que foi nesse período, entre os anos 90 e 94. Por outro lado, a igreja teve o seu nascimento no ano 33 da era cristã, como vemos em Atos, capítulo 2. As epístolas de João foram escritas entre o ano 90 ao ano 94. Ou seja, a igreja viveu 60 anos sem essas epístolas. O povo não pecou durante aquele tempo? Você diz: eu lido com pecados confessando. Você faz isso porque conhece 1 João 1:9. A igreja por 60 anos não conhecia esse texto. E se 1 João 1:9 diz que temos que confessar para sermos perdoados, por que no capítulo 2 diz que já fomos perdoados dos nossos pecados? Isso parece dúbio. Eu declaro a você, eu tenho um ensinamento a respeito disso, que o capítulo 1 de João não foi escrito para os crentes, mas para os agnósticos judeus, para que eles tivessem coinonia conosco. Não vamos nos aprofundar, é só para você saber que o capítulo 2 refuta tudo isso e apresenta outra resposta. O verbo perdoar, nesse texto, vamos aprender um pouco de grego. Diga tempo perfeito. No grego existe o tempo perfeito. Vejamos a definição. Tempo perfeito: ação completada no passado, com resultados continuados no presente. É algo feito uma vez por todas. Jesus disse: está consumado na cruz. Essa foi uma ação completa. Ele não precisa voltar para consumar de novo. Foi concluído uma vez por todas com resultados continuados no presente. Portanto, fomos perdoados, e esse perdoados, voltemos ao versículo, foi um perdão completo. Aconteceu quando você se converteu, pela obra de Cristo, com resultados continuados no seu presente. Você permanece perdoado. Está sempre perdoado. Me escutam, está no tempo perfeito. Quer dizer, você foi plenamente perdoado com resultados contínuos no seu presente. Aí vieram com outra teoria. Dizem, no capítulo 2 é o perdão judicial. 1 João 1:9 é o perdão paternal. Agora temos dois tipos de perdão. Um é paternal, o outro judicial. Judicial quer dizer que fomos perdoados de todos os pecados do passado, presente e futuro quando recebemos Jesus. Mas quando pecamos existe o perdão paternal. Por que paternal? Meu filho é sempre meu filho. Quando ele peca, ele continua sendo meu filho. O relacionamento não foi quebrado, mas a comunhão foi quebrada. Sério? Então o que acontece? Meu filho tem que pedir desculpas. Ele tem que pedir desculpa. O que está dizendo é que se o filho não pedir desculpa, você não perdoa. Se seguir 1 João 1:9, só quando pede desculpa é que você é perdoado. Mas algum pai faz isso? Quando seu filho desobedece ou comete alguma falta, você fica parado esperando até que ele diga: me desculpa. Eu tenho dó do seu filho. Não é assim. No momento que seu filho erra, você o perdoa. E seu perdão constrói uma atmosfera que faz com que ele venha a você e diga desculpa. E você quer que ele faça isso. Mas você não o perdoou quando ele pediu desculpa, você já o havia perdoado. Alguns talvez não façam assim.
Mas os pais normais fazem. Eles afirmam que, para restaurar a comunhão com Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Mas essa ideia de que o relacionamento não está quebrado, mas a comunhão está, isso não está na Bíblia. A Bíblia tem uma palavra só para descrever isso. Relacionamento e comunhão é a mesma palavra, koinonia. O que é perdão paternal? As pessoas dizem, somos perdoados de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Mas segundo essa teoria, quando recebe Cristo, é perdoado dos seus pecados passados. Você tem que pedir perdão dos seus pecados futuros. Isso faz você se ocupar com você mesmo. Mas, pastor, que ideia é essa de dizer que somos perdoados dos pecados do passado, presente e futuro? Eles pensam que aqueles que sabem que são perdoados dos pecados do passado, presente e futuro, viverão uma vida de licenciosidade. Mas Jesus disse, quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, ama muito. É óbvio que você e Jesus não estão vendo essa questão do mesmo jeito. Jesus afirmou que quanto mais as pessoas sabem que são perdoadas, mais elas o amam. Esse é o perdão total. Estão criando uma confusão. Judicialmente você está perdoado. Paternalmente não está. Precisa confessar para ser perdoado. Paternalmente. O povo não entende isso. As pessoas dizem, sabe de uma coisa? Não consegui confessar todos os meus pecados. Deus não vai me ouvir. O diabo vem, como fez com Josué, o sumo sacerdote, ele acusa, e você acaba perdendo a graça de Deus na sua vida. Deixe-me fazer para você uma importante pergunta. Quando o filho pródigo retornou, e o seu pai o viu à distância, o que ele fez? Ele gritou, confesse! Ele fez isso? Fale honestamente. Jesus aqui apresenta o verdadeiro perdão paternal. Jesus fala do pai e do filho, filho-pai. Eu amo as parábolas, elas são fáceis de entender. Veja, o filho estava distante, não esqueça, o filho, de certa forma, disse, eu quero que o senhor morra logo. Eu quero uma herança agora. E é isso que ele fez. E ele gastou a sua herança. Ele agora está retornando e o seu pai o vê à distância. Qual foi a atitude do pai? Eu sabia que ele ia voltar. Qualquer pai agiria dessa forma, no nosso modo de ver. Mas a forma como Jesus conta essa história é incrível. Ele está falando do seu Pai Celestial. Ele viu o filho à distância e ele fez assim, levantou a sua túnica e começou a correr. O pai esperou a confissão ou correu na direção dele? Ele correu. Encontrou o filho e o abraçou. Ele esperou a confissão ou o abraçou primeiro? Ele o abraçou. E depois de abraçar, beijou o filho que agora cheirava como porcos. Para o judeu isso era terrível, mas ele beijou e abraçou o seu filho. O pai esperou o filho confessar? Não. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, mas isso foi depois. Não foi a confissão que fez com que o pai o beijasse e o abraçasse. Uma pergunta, esse perdão era judicial ou paternal? Até eu estou confuso. Porque a história do filho pródigo é o Senhor compartilhando a história do seu pai. Se a linguagem quer dizer alguma coisa, aqui temos o perdão paternal. Existe o judicial, existe o paternal. Eu ficaria preocupado se um homem dissesse para mim, pastor, não se preocupe, fique tranquilo, eu sou judicialmente casado. Suponhamos que eu flagrei com outra mulher, e ele diz, eu sou judicialmente casado, mas eu... na prática, não sou casado. O senhor entende? Dá para entender? Você é casado e qualquer autoridade diria que você é casado. Amém? Talvez não se sinta casado, talvez gostaria de não ser casado, certo? Mas o fato é que você é casado. Judicialmente e na prática. Você tem que trazer para a prática. Aqui está onde eu quero chegar. Se separarmos os dois, as pessoas vão viver em condenação. Porque vão pensar que o judicial não é prático. É só judicial. Honestamente, quem se importa com o judicial? O importante é o experimental. As pessoas pensam na prática. Mas não existe diferença entre o judicial e paternal. O perdão é pleno. Não brinque com a palavra. Quando Deus diz que você é perdoado, você está perdoado.
É como se o diabo dissesse: Deus disse que você é perdoado? É, Deus disse isso, mas esse perdão é judicial. É, não é paternal. E você diz: sério? E o diabo diz: é. Não brinque com a palavra de Deus. Se Deus diz que você é perdoado, você é perdoado. Tempo perfeito, uma obra completa com resultados continuados. Se existe alguém vivendo em adultério com aquela safada, usei o adjetivo certo. Se existe alguém aqui vivendo em adultério e você se diz crente, se você é crente ou não, eu não sei, um crente não pratica o pecado, pode cair em pecado, mas não pratica. Isso diz a Bíblia em 1 João. Quem é nascido de Deus não pratica pecado. Se você está aqui, você está cometendo adultério. Quando eu digo aqui, não se preocupe, não pense que todos aqui praticam isso. Tem gente que diz: igrejas que pregam a graça têm muita licenciosidade. Não. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Eu digo, se existe alguém aqui que está agindo assim, você está condenado já no seu coração. Você vai tentar aplicar essa mensagem à sua situação, mas isso não se refere a você, porque você está vivendo propositadamente adultério. Mas para aquele que tem um problema, uma vez ou outra, de temperamento, de descontrole emocional, que às vezes olha para uma menina, não por muito tempo, e às vezes dá uma fraquejada, essa mensagem ajuda você a se consertar, a andar com Deus, a ser santo. É como a ponte de São Francisco. Eu dei algumas informações da última vez, não tenho essas informações aqui, mas muitos caíram lá de cima, na construção da ponte, certo? Isso aconteceu até que a construtora resolveu colocar uma rede de proteção embaixo e concluíram que um número menor de pessoas caíram. E quando caíram, tinha rede. Mas o que os surpreendeu muito foi isso. A rede foi colocada como medida de segurança. Mas concluíram que o trabalho que os operários faziam acelerou. Eles cumpriram as metas e o trabalho deles foi mais acelerado, porque sabiam que tinha uma rede de segurança. As pessoas não fazem o mal e dizem: ah, vou pular, tem uma rede lá embaixo, ei, irmão, vamos pecar. Ao contrário, faz você melhor, faz você santo, quando reconhece que tem uma rede. Não tire a rede, irmão. Vocês me acompanham? Existe algo mais que eu quero fazer. Bem rapidamente. A Bíblia diz que somos perdoados plenamente com resultados continuados. O que quer isso dizer? Você deve firmar-se na convicção que está perdoado. Vou ler um texto, eu acho que só temos tempo para isso. Gostaríamos de poder continuar. Vejamos isso em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Vocês são justificados pela fé? Não pelas obras, não pela performance, mas pela fé no que Cristo fez. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes falamos que temos paz com Deus. Mas a palavra temos, vejamos como diz no grego. Olhe para mim. Está no tempo presente. Quer dizer, está no presente. É presente continuadamente. Quando diz presente, quer dizer continua. Existe o presente ativo. No grego tem a voz, passiva ou ativa. Na ativa, o menino joga a bola. Na passiva, a bola é jogada no menino. Vocês sabem disso. Veja aqui. Temos paz. Muitos pensam que temos paz na voz passiva. Fomos justificados pela fé e todos nós temos paz com Deus. Mas nem todos possuem essa paz. Existe uma palavra, a palavra temos, no grego é uma palavra muito poderosa. E a palavra eco, no grego. E eco significa, escute, segurar nas mãos, possuir, ter e usufruir. Quando diz que temos paz, não está no passivo. Ah, eu fui justificado por Deus e agora eu tenho paz com Deus. Não, não. Mas quer dizer, segure, usufrua. Voltemos ao texto. Temos está no presente ativo, não passivo.
Segure essa paz. Quando caímos, devemos dizer: obrigado, Pai, porque eu estou perdoado. Obrigado, Pai, porque eu tenho paz com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não vai levar em consideração esse meu pecado. Quando o diabo vem e diz: você vai ficar doente? Eu vou fazer o seu filho ficar doente porque você cometeu esse pecado ou aquele pecado. Você deve se firmar no que está escrito nesse versículo. Não, eu tenho paz com Deus. Deus está do meu lado. Deus está do lado do meu filho. Meu filho e minha família não sofrerão pelos pecados que eu cometi porque eu estou perdoado. Você tem que possuir, tem que reivindicar, tem que declarar. Você não diz para ser perdoado. Você diz porque foi perdoado. Vamos tomar posse da nossa herança. Eco é uma palavra poderosa. Vamos nos firmar nisso. A versão amplificada é muito clara. Eu dou graças a Deus porque antes de ler a versão amplificada, Deus me deu essa revelação. Amém? Veja na versão amplificada. Consequentemente, uma vez que vocês foram justificados, declarados justos através da fé, vamos nos apegar. Vamos nos apegar ao fato que nós temos a paz da reconciliação, para abraçar e para desfrutar paz com Deus. É crucial para a sua saúde, para a sua liberdade, da depressão, das preocupações e dos vícios. Você não pode dizer somente: eu fui justificado por Deus pela fé e tenho paz. Não, não é assim. Apegue-se a isso. Mas, pastor, não sinto essa paz. Não é uma questão de sentimento. Apegue-se a isso. Muitos pensamentos virão à sua mente, certo? Olhe para você, veja seus pensamentos. E, por causa disso, o diabo vai dizer: eu tenho o direito de entrar na sua vida, trazer problemas, fazer o seu corpo enfermo, trazer doenças para os seus filhos. Muitas pessoas inconscientemente ficam esperando isso, mas Deus diz: não, tome posse da sua herança. Vamos nos apegar ao fato de que temos paz com Deus. Está no presente ativo, meu irmão, ativo, não passivo. No próximo programa, você está perdoado de todos os pecados que cometer na sua vida e, como resultado, você diariamente permanece perdoado. E você tem que se apegar a isso. Todo pastor, todo ministro, todo líder que lidera um rebanho, o precioso rebanho que é o corpo de Cristo, o rebanho de Deus, deve julgar corretamente. Declarar que só os pecados do passado estão perdoados é julgar de forma errada. Declarar que as pessoas são plenamente perdoadas é julgar de forma correta. obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.